Glória a Deus. Umas coisas de Deus é bom, né? Glória a Deus. Faz as coisas perfeitas. Queria convidar aqui as crianças a vir à frente. Queria convidar também o Diácono Pedro também para estar orando pelas crianças, pela palavra. Amém, Senhor. Irmãos, vamos estar estendendo a mão para estarmos orando para nossas crianças. Deus, fiel, santo, maravilhoso, eterno Pai, está aqui, Senhor, essas crianças, Pai, aonde serão, meu Pai, os futuros, meu Pai, desta nação. Uns serão, Pai, pregadores, Pai, uns missionários, Pai, mas está sempre fazendo a Tua obra, o Teu querer, Senhor. E hoje vai estar entrando nessa linha, Pai, para aprender mais algo de Ti, Senhor. Pai, que use, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, a Giovana, Pai, que vai estar, Pai, passando, meu Pai, as palavras do Senhor para cada um deles, Pai. Abençoe todos, Pai, e abençoe todos aqueles que não puderam vir, Senhor, que estão aí, meu Pai, em suas casas. É em nome de Jesus, está em Tuas mãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Pedro, vamos orar, pastor? Amém. Aleluia. Esse é Pedrinho. Irmãos, vamos estender as mãos aqui para o nosso pastor, que ele vai estar passando a palavra do Senhor para cada um de nós. Deus fiel, santo, maravilhoso, eterno Pai, está aqui o Teu servo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, Pai, que o Senhor já colocou a palavra no coração dele, Pai. Que usa ele, meu Pai, poderosamente, meu Pai, conforme a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Se for, meu Pai, repreensão, amém, Pai. Se não for, amém também, Pai. Que nós recebemos, meu Pai, que entramos na palavra no nosso coração, Pai, e no nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus, amados. Amém. Deixa eu ajeitar essa cadeira. Tá vendo, Jéssica? Agora melhorou. Agora eu me sinto mais. A Jéssica tá preocupada. Quarta-feira que eu ia carrica na cadeira. Não é minha não. Amarela, hein? Ui. Estavam preocupados, agora eu estou na minha cadeira. Um pouquinho mais alta, né? Mas vamos acertando aqui. Ei, Deus, para nós que são 10 aqui, então. 10 também vai usar, você vai ver. Amém. Amados, sabe, é uma bênção tão grande nós ouvirmos. Já tinha mostrado esse louvor. E é uma bênção muito grande ver o nosso ministério já fazendo o teu louvor, né, pastor? Isso é bênção, graças a Deus. E a nossa igreja é uma igreja abençoada. E eu louvo a Deus por isso, por tudo que tem acontecido aqui. Pra você ter uma ideia, até o Pedrinho já está formando discípulo. Quem fez o café hoje? Quem fez o café hoje? Uau, foi o Henrique, tá vendo? Ele já ensinou quantas colheres vai, e tudo direitinho. Já estamos aqui fazendo discípulos. O Luiz já foi pro lugar dele? O Luiz estava com frio esses dias aí. Estava só no canto de lá. Amém. Queridos, vamos continuar caminhando rumo à maturidade? Bora lá? Então vamos embora. Slide 1. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Está lá? Isso. Olha só o que está escrito. Paulo diz assim, para a igreja lá na Galácia, ele diz: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem um outro evangelho. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem um outro evangelho. Eu quero orar mais uma vez.
Pai Santo, Pai querido, está diante do Senhor a sua palavra, a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Deus, eu peço de uma forma maravilhosa que o Senhor use a minha vida para transmitir com clareza, para que eu possa ser claro naquilo que o Senhor pôs no meu coração. Esse sempre é o meu pedido, que eu possa transmitir com clareza. E é isso que mais uma vez eu te peço. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, algumas semanas atrás, nós tratamos de um assunto muito importante para a sobrevivência de uma fé pura e simples. Nós falamos do apóstolo Paulo. Falamos lá sobre 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, não precisa pôr não, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Os irmãos estão melhorados? Falamos sobre isso. E nós vimos como uma fé pura e simples, vivenciada, vivida através da palavra de Deus, traz ao homem a alegria do bom combate. Nós vimos que a vida de Paulo, olha o slide 2. O cristianismo de Paulo, nós vimos naquela palavra, quando falamos combati o bom combate, nós vimos que o cristianismo de Paulo, ele supera a religião. Porque a religião, ela se pauta, ela se norteia, ela tem um norte, um rumo, orientada por ritos, por rituais e por práticas. Sim, nós estamos habituados. A religião ela é assim. Ela se pauta, ela se norteia, ela se orienta por rituais e por práticas. Né? Enquanto que o cristianismo, ele tem que se fundamentar no relacionamento com Deus. Aí há dois posicionamentos. A igreja, tá? A religião, ela se pauta, ela norteia e se orienta por rituais e por práticas. A religião é assim. Né? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que erguer a mão, dar 3 pulinhos. Né? A religião é dessa forma. Já o cristianismo, ele se fundamenta, ele se alicerça no relacionamento com Cristo. E o tema desta manhã, ele é fruto da reflexão de quando falamos sobre o bom combate de Paulo. Veja bem, eu quero falar nesta manhã sobre o falso cristianismo. Deixa eu me ajeitar. Eu quero falar nesta manhã sobre o falso cristianismo vivido por muitos nesses dias. Eu quero falar sobre a peste perniciosa que ocasiona danos nocivos, prejudiciais ao coração do homem. E eu digo falso porque há tantos evangelhos, há tantos cristianismos, que se faz necessário distingui-los. E aqui nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele lamenta profundamente e adverte a igreja da Galácia por ela ter abandonado o evangelho da graça de Deus e seguido o quê? Um outro evangelho. O apóstolo Paulo,
Ele chega a dizer, slide 3, ele chega a dizer: maldito seja, amaldiçoado seja aquele que prega um outro evangelho. Olha aí o slide 3, versículo 8. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Está lá. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como vô-lo dissemos, assim como já vô-lo dissemos, agora, de novo, eu também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, seja maldito. Gálatas capítulo 1, versículo 29. Agora veja bem, esse outro evangelho, esse evangelho pernicioso que está por aí, ele faz com que a gente fique perguntando, então, onde está o verdadeiro evangelho? Já me fiz essa pergunta no passado, tantas e tantas vezes. Onde está o verdadeiro evangelho? Mas antes de prosseguir, eu preciso afirmar para você que existe sim um verdadeiro evangelho. Ele existe. Agora, se existe um verdadeiro evangelho, onde estão os falsos evangelhos? Onde se encontram os outros evangelhos? Quais são eles? Como é que eles se caracterizam? Muitas vezes nós ficamos procurando e dizendo, eu estou dizendo porque isso são palavras minhas, já disse isso. Quantas vezes eu falei, o verdadeiro evangelho é dos batistas. Pessoal de palavra. O verdadeiro evangelho é dos presbiterianos, também pessoal de palavra. Mas espera um pouquinho. O batismo deles é por aspersão, não é por imersão. E a Bíblia nos orienta que quando batizarmos seja feito por imersão, cobrir totalmente a cabeça dentro da água. E os presbiterianos, eles batizam por aspersão, joga aqui um pouquinho de água na testa e já está batizado. O verdadeiro evangelho, sabe de quem são? São dos assembleanos. Homens e mulheres de oração. Falso evangelho, sabe de quem que é? É da Universal, é da Mundial. Outros dizem, o verdadeiro evangelho é dos pentecostais. O falso é desses tradicionais. E a gente vai tentando dizer, este é certo e este daqui é errado. Mas, se nós pararmos para prestar atenção, existe um falso evangelho que não é privilégio de ninguém. Não é privilégio de batista, presbiteriano, assembleiano, mundial, universal. Não é privilégio de ninguém. E eu quero falar sobre essa peste perniciosa nessa manhã. Sabe que evangelho que é? É o evangelho do cristianismo abstrato. É triste, mas talvez esse seja um dos mais populares evangelhos, falsos evangelhos que nós temos convivido. Pastor, eu nunca ouvi falar desse evangelho, como é que é o nome desse evangelho aí? Evangelho do cristianismo abstrato. Mas eu nunca vi, e o pastor está dizendo que esse é um dos mais populares falsos evangelhos que nós temos convivido. Sim! Esse, com certeza, é um dos mais prejudiciais evangelhos para a igreja de Cristo.
Quem sabe aquilo que é abstrato? O que é abstrato, Dani? O que é abstrato, Vera? Não dá para pegar. Abstrato é aquilo que não se pega, que não se vê, que não tem cheiro, que não tem gosto. Exemplo, vou te dar um exemplo. O amor é abstrato. Doni, pega o amor aí. Pegou? Não tem. Isso é abstrato. Né? A amizade é abstrata. Pega a amizade. Não, você pega o cara que você gosta, que você tem amizade, mas pega a amizade. Não dá para pegar, ela não é concreta. A caminhada, Pedro, ela é abstrata. Você pega a caminhada? Dá para você segurar ela no colo? Não, não dá. O cansaço é abstrato. Às vezes eu falo, nossa, eu estou tão cansado, mas nunca peguei o cansaço no colo. A felicidade é abstrata. Isso é abstrato. E é disso que eu quero falar. O evangelho do cristianismo abstrato. E quando se fala de igreja dentro do cristianismo, abstrato é aquilo que não há relacionamento, não há comunicação. E é exatamente dessa forma que muitos irmãos se encontram. Estão presos a esse cristianismo abstrato. Cristianismo que não se pega, não se apalpa, não há relacionamento, não há comunicação. Um cristianismo que não se prega, que não se pega, um cristianismo que não se vê, um cristianismo que não tem cheiro, que não tem comunicação, que não tem relacionamento. Um cristianismo feito por ensinos de falsos profetas e mestres. Um cristianismo onde as pessoas são entregues à sua própria ignorância por falta de conhecimento da verdade e da palavra de Deus. Vamos lá. Vamos ver o que é esse cristianismo abstrato. Eu já estou no slide 5? Não, está no 3, não é? Bate aí, é 3, coloca o 3. Esse 3, não é? Põe o 4. Isso, põe o 5 agora, eu pulei isso daí. Aê! Amados, cristianismo abstrato é aquele de quem acredita nas realidades espirituais, mas não interage, não se comunica e não se relaciona com elas. Cristianismo abstrato é aquele de quem acredita nas realidades espirituais, mas não interage, não se comunica, não se relaciona com elas. Por exemplo, acreditar em Deus pode ser o mesmo que acreditar na existência do presidente dos Estados Unidos. Acreditar na existência de Deus pode ser o mesmo que acreditar na existência do Silvio Santos, do Luciano Huck, sem nunca ter apertado a mão dele. Ou na existência dos Estados Unidos, do Amazonas, sem nunca ter visitado o país ou navegado nas águas do rio Amazonas. É ter conhecimento sobre. Ter conhecimento sobre. Eu tenho conhecimento sobre os Estados Unidos. Eu tenho conhecimento do presidente dos Estados Unidos. Eu tenho conhecimento do Amazonas. Eu sei que lá tem o rio Amazonas. E ter conhecimento não altera a experiência pessoal. Ter conhecimento não gera mudança alguma na minha vida. Você sabe por quê? Porque eu não estou interagindo, eu não estou me comunicando, eu não estou me relacionando com essas realidades. Eu nunca fui para os Estados Unidos e mesmo que um dia vá, dificilmente eu vou ser recebido pelo presidente. Isto é,
Acreditar na existência de é diferente de se relacionar com. Acreditar na existência de Deus, acreditar na existência do presidente dos Estados Unidos, acreditar na existência dos Estados Unidos, do rio Amazonas, é diferente de se relacionar, de apertar a mão, de entrar dentro da água. Você está me compreendendo onde eu quero chegar? Há uma diferença enorme. O cristianismo abstrato é um cristianismo de quem acredita na existência de Deus. O cristianismo abstrato é de quem acredita na existência de Deus. Acreditamos na existência de Deus, mas não nos deixamos afetar, contagiar por Ele. Por isso que hoje isso é uma peste perniciosa que está invadindo as igrejas. As pessoas acreditam na existência de Deus, mas não se deixam afetar, contagiar por Ele. É um cristianismo abstrato, não é real, não se pega, não se apalpa, não se vê. E esse cristianismo não tem vantagem alguma. Esse cristianismo que acredita na existência de Deus, mas não se deixa afetar, não se deixa contagiar por Ele, esse cristianismo não tem vantagem nenhuma sobre o diabo. Nenhuma. Por quê? Porque o diabo também acredita que Deus existe. Não acredita, pastor? Opa. O diabo acredita. Lá em Tiago 2,19 diz assim: tu crês que há um só Deus, fazes o bem. Também os demônios os creem e estremecem. O que isso vai afetar? Esse cristianismo tem gerado uma multidão que crê em Deus apenas com a sua mente, com o seu raciocínio, e não com o coração, cara. Você crê em Deus? Eu creio. Crê. Mas crê só com a mente, com o raciocínio, e não crê lá no profundo do seu coração. Tem muita gente que crê em Deus e acha que isso basta, que isso é suficiente. Slide 6, Dani. Presta atenção ali. Apenas dizer que crê não é suficiente, amados. Não é só acreditar, é preciso experimentar, é preciso interagir, é preciso se comunicar, é preciso se relacionar. Crer no intelecto não é o bastante. Esse cristianismo abstrato é um cristianismo apenas de informação. Deus é bom, Deus é ótimo, Deus é maravilhoso, aleluia! É isso. Cristianismo de informação. É talvez, sabe, o cristianismo que Jó exercia no início da sua caminhada. Dá uma abridinha aí em Jó 42:5. Vê se você consegue pôr, Dona. Quem é que aqui que lembra o que Jó disse no início da sua caminhada? Quem é que sabe? Vou dar uma dica. Antes Eu te conheci. de ouvir falar. É isso! O cristianismo abstrato é um cristianismo de informação. E talvez o mesmo cristianismo que Jó exercia no início da caminhada. Ele disse assim lá em Jó 42:5: antes eu te conhecia de ouvir falar. O cristianismo abstrato é um cristianismo que só ouve. Só ouve. Sabe o que é, mas não experimenta de jeito nenhum. Amados, está na hora de dar um basta nesse cristianismo barato. Se nós quisermos caminhar rumo à maturidade,
de agora, nesse momento, é dar um basta nesse cristianismo abstrato. Isso daí é crescer. O próprio Jó, ele teve uma mudança em sua vida. Antes, o que ele fazia, Doni? Ele só ouvia falar, né? Ele só ouvia falar. E agora? Agora os olhos dele veem. Agora meus olhos te veem. Mudança de vida, cara. Jó disse assim: agora eu interajo, agora eu me comunico, agora eu me relaciono com essa nova realidade. Olha o slide 7. Cristianismo abstrato. Presta atenção, querido. Parece complicado, mas não é. É mais simples do que você imagina. Cristianismo abstrato é aquele baseado no ritualístico, litúrgico, uma coisa sem amor. Olha lá o que diz Isaías 29:13, está aí. Porque o Senhor disse: pois que esse povo se aproxima de mim, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens em que foi instruído. Você sabe o que é isso? Cristianismo abstrato é aquele baseado no ritualismo litúrgico, onde não há amor. O cara só vê lá a palavra que ele aprendeu, mas não tem amor. É aquela espiritualidade que não tem lágrimas. Sabe aquela espiritualidade que não consegue chorar na presença de Deus? É isso. Tem o conhecimento, mas não tem amor. É aquele culto sem paixão. É bonito ver esses meninos louvando, enchendo os olhos de lágrimas, porque louvam com amor e com paixão. É isso. É a espiritualidade que não tem lágrimas, é o culto sem paixão, é aquela devoção mecânica, sabe? Todo mundo de mão erguida porque um levantou. São rituais automatizados. Eu estou subindo a rua da igreja e já estou: Pai do Senhor, passa um cachorro, Pai do Senhor, né? O poste está ali, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. É uma coisa automatizada. Um amigo meu, ele dizia: é um bailado de boneco. Sabe, os bonequinhos. É isso. É um cristianismo frio. Um cristianismo que não nos muda, que não nos conscientiza. Ou melhor, ele nos conscientiza, mas não nos deixa mudar. Você pergunta para o cara assim: o que diz lá? Conta para mim o que diz de Gênesis e Apocalipse. O cara fala tudo. Um cristianismo que está aqui, mas não deixa mudar para o coração, não deixa entrar dentro do peito. É o cristianismo que fica entre quatro paredes. É o cristianismo que não olha para o lado de fora, é só aqui. É isso. Vê o próximo slide, eu não coloquei aqui, deixa eu ver se está aí. Isso. 3. Cristianismo abstrato, presta atenção. Cristianismo abstrato é quando é o cristianismo do eu e não sabe pronunciar o nós. Isso é cristianismo abstrato. Eu vou ter que te dizer algumas verdades. O Senhor colocou no meu coração e eu tenho que te transmitir. Mas antes eu preciso perguntar: você sabe pronunciar a palavra nós? Você consegue pronunciar essa palavra nós? Cristianismo abstrato é aquele cristianismo fundamentado no eu. É eu, não tem nós. É eu. Põe o Salmo 23:1 para mim, filha. Sabe, irmãos, nós precisamos entender, compreender o que está escrito e deixar ir para o coração.
interessante isso. Salmo 23 está dizendo o que aí, Dona? O Senhor é meu pastor e Aí, o Senhor é o quê? meu pastor. É meu! O Senhor é meu! E Ele não vai deixar o quê? Nada faltar. Nada para quem? Pra todo mundo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É uma pessoalidade, esse salmo é pessoal. Tem gente que confunde a pessoalidade do Salmo 23 com o individualismo. Cara, Mateus 6,1. O Senhor é meu pastor. Ele é só meu. Eu não preciso compartilhar porque ele é só meu. Nós esquecemos que Mateus 6,1 diz o quê? Tenham cuidado. Mateus 6,1? Perdão. Acha para mim aí o pão nosso de cada dia. Fugiu o texto. Pensei que fosse Mateus 6,1. Mas se esquece que o pão é nosso e não apenas meu. Pão nosso que nos dá hoje. O pão é nosso, não é meu. Precisamos aprender a dizer a palavra nós. No cristianismo, veja bem, não existe cristianismo de uma só pessoa. O próprio Deus se relaciona. Na Trindade ele se relaciona com quem? Com quem que Deus se relaciona na Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. Amados, eu tenho que dizer para você que igreja é gente. Não dá para a gente ser cristão numa sala diante de uma tela de computador. Igreja é povo. Tem que ter relacionamento, tem que ter ajuntamento. E você sabe por que é importante o ajuntamento? Para você perceber o vento passando assim no ajuntamento. Tem um monte de gente, o ventinho vai passando ali, vai passando lá. Cara, a igreja tem que ter troca de olhar. Eu tenho que olhar para você e dizer a paz do Senhor. Igreja tem que ter abraço. Tem que ter gente legal. Igreja tem que ter gente chata. Para quê? Para a gente aprender a tolerar. Ah, Senhor, me dá paciência. Vai te pôr um monte de gente chata na frente, porque não é fácil. Meu, e agora eu vou dizer uma profunda verdade para você. Para participar de uma igreja, o sujeito tem que ser muito crente. Porque não é fácil. Se o cara não for crente, ele não aguenta a igreja não. Não aguenta não. Um cara, um dia disse, eu acho que foi o pastor Edilson que pronunciou isso ou algo parecido com isso. Um cara um dia disse o seguinte, o nome desse cara é Bruce Schaller. Esse cara disse o seguinte: a igreja é que nem a arca de Noé. Se não fosse a tempestade do lado de fora, ninguém ia aguentar o fedor do lado de dentro. A igreja é esse lugar, mas é a arca que nós temos que estar. Não tem jeito. A igreja tem que ter gente para pedir oração. A igreja tem que ter gente para nos ensinar a ler Bíblia. A igreja tem que ter gente para nos exortar. Tem que ter gente para nos animar. Tem que ter gente para nos visitar. Não existe Cristo sim, igreja não. Esse negócio de desigrejado, isso não existe. 1 Coríntios 12, 26 diz, os irmãos conhecem, somos membros uns dos outros. E quando um membro do corpo sofre, todos os outros sofrem. Por isso o pedido de oração, está sofrendo, passa para a igreja orar. Quando o membro é honrado, ficamos felizes que a Jéssica, ela se formou. Todos os outros se alegram com ela. Isso é igreja. Slide 9. O cristianismo abstrato é aquele que tem um Deus de invocação
e um monte de Deus de devoção. O cara que serve ao cristianismo abstrato, ele tem um Deus para pedir. Pois é, tem um Deus para pedir. Tem muita gente que invoca Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo em suas orações, mas ele toma decisões no dia a dia e organiza a vida ao redor do dinheiro sem nenhum pedido e relacionamento com Deus. Ele invoca Jesus nas suas orações, mas ele toma decisões sozinhos. Ele invoca o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nas suas orações, mas toma suas decisões baseadas onde? No prazer pessoal. Pois é, eu oro, mas o que importa é o meu prazer. Eu oro, mas o que importa é a minha família. Eu oro, mas a minha carreira profissional, ela vem em primeiro lugar. Cara, eu oro, mas qualquer outra pseudo-sutil divindade idolátrica me atrai. O que é isso que você está falando, pastor? Estou falando que a gente ora a Deus, mas fica criando sutilmente divindades para idolatrar. A gente ora a Deus, mas ficamos lá criando a divindade. Sempre dizemos a divindade do carro. O carro é o meu Deus, a cadeira é o meu Deus, o banheiro é o meu Deus, a minha televisão é o meu Deus. Fica criando divindades das quais fica idolatrando. Cara, eu vi, não sei se os irmãos viram, eu vi no YouTube, mas saiu até em documentários algum tempo atrás, traficantes armados, agradecendo a Deus e pedindo proteção para o próximo assalto que eles iam fazer, cara. Cristianismo abstrato, o cara invoca a Deus, mas a devoção dele está em outro lugar. No YouTube, se você fuçar lá, você vai achar um monte de corrupto agradecendo a Deus pelo dinheiro que recebeu. Vai. E a irmãzinha? Vocês lembram da história da irmãzinha? A irmãzinha foi lá dar um testemunho na igreja. E ela contou toda feliz na igreja. Você lembra desse testemunho, pastor Jesus? Ela foi lá toda feliz na igreja. Pastor, posso dar um testemunho? E ela subiu lá no púlpito e ela contou toda feliz. Ela foi na padaria com R$5 comprar pão e na hora de devolver o troco, o caixa se enganou e ele pensou que ela tinha dado R$50 e deu um troco de 50 e ela saiu ali daquela padaria glorificando a Deus, aleluia! O caixa errou, me deu 50, Deus preparou. Deus preparou. Cara, abre os olhos, veja, enxergue a quem e o que você tem idolatrado. Perceba que essa idolatria sutil, porque é sutil, tão sutil que às vezes a gente não percebe, mas a tua mulher percebe, o teu marido percebe, alguém em volta de você percebe. Perceba, abra os olhos, que essa idolatria sutil está te afastando de Deus, está te afastando da sua família, das pessoas ao seu redor, e isso tem destruído o teu coração, querido. Está acabando contigo, cara. Isso é o cristianismo abstrato que muitos têm vivido hoje. Slide 10. O cristianismo abstrato é aquele onde existe o carisma, poder de encantar, de seduzir, mas não tem caráter. É o cristianismo espiritual. Tem muita profecia, muito expulsar demônio em nome de Jesus, mas não tem submissão à vontade de Deus. Está cheio por aí. Não tem vida
É vida com Deus. No dia do juízo, vou te dizer uma coisa. Muita gente cheia de carisma vai se espantar. Mateus 7,23. Quando ouvir Jesus dizer. Mateus 7,23. Muita gente vai se espantar quando ouvir Jesus dizer: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Nunca vos conheci. Ah, mas eu expulsava demônio. Senhor, afasta-se de mim, eu não conheço você, cara, eu nunca te vi. O que eu quero dizer para você que está aí no caminho da maturidade espiritual, que isso que eu falei são as características do outro evangelho que Paulo está falando lá em Gálatas. Põe o slide 1 para mim, slide 1. Aqui, ó. É esse que o apóstolo Paulo está falando. Não admiro-me que vocês estejam abandonados tão rapidamente aquele que nos chamou pela graça de Cristo para seguir o outro evangelho. É esse o outro evangelho. É o evangelho do cristianismo abstrato. Um cristianismo onde o cara não ouve ninguém, não aprende com ninguém, não pede perdão para ninguém, não volta atrás nunca. Afinal, o cara é a perfeição de Deus. Para que ele vai ouvir? Para que ele vai aprender? Para que ele vai pedir perdão? Para que voltar atrás? Ele é a perfeição de Deus. É o cristianismo em que você diz que serve a Deus, mas quando alguém pergunta quando foi a última vez que você serviu alguém, você ouve aquela resposta que a gente já ouviu: eu sirvo Deus, não pessoas. É um cristianismo que não entende que servir as pessoas é servir a Deus. Cristianismo abstrato é quando a gente fala muito de Deus, mas não se relaciona nem com Deus nem com o próximo. E esse falso evangelho, esse cristianismo falso, presta atenção no que eu vou te dizer agora. Esse falso evangelho, slide 11, esse cristianismo falso, ele não está na igreja do lado, não. Ele não está nem naquele pregador da televisão ou aquele do YouTube. Porque o cristianismo falso, ele não está numa pessoa e nem num grupo religioso. O cristianismo falso está aí. O cristianismo falso é uma ideia. É uma ideia. Ele é abstrato. É uma postura. É uma postura que você toma. É uma atitude que você toma. O cristianismo abstrato, ele é um inequívoco de consciência. Deu aqui um tilt aqui. É uma distorção de afetos de amor. É um cativeiro da vontade. E vou dizer mais. Ou melhor, vou repetir. Ele não está na igreja do lado. Ele não está em grupo religioso nenhum. Aonde é que ele está? Se não está em lugar nenhum, onde é que ele está, dono? Dentro da gente. Aqui, ó. Aqui dentro. Dentro da gente. Dentro da mente. Dentro do coração. Está aí dentro. Não está lá na igreja lá, não. Não está lá no pastor lá, não. Ele está dentro de nós. Ele é uma ideia.
ele é uma postura, ele é uma atitude, é um inequívoco de consciência, é uma distorção de afetos de amor, ele é um cativeiro da nossa vontade. E isso não está em igreja nenhuma, isso não está em nenhum grupo religioso, isso está dentro de nós, arraigado, preso. E eu te digo mais, é só Jesus para nos libertar desse cristianismo abstrato. É só o Senhor para nos livrar dessa peste perniciosa que tem invadido os corações. Só Ele. Só Ele. Baixa a cabeça. Senhor, Sua palavra foi mais uma vez exposta, Pai. E eu louvo a Deus, Pai. Porque todos os pregadores dessa igreja pregam a Tua palavra. Louvado seja o Senhor por isso. Deus, se queremos uma caminhada rumo à maturidade, nós temos que escutar aquilo que o nosso coração não quer. Nós temos que ser confrontados com verdades que habitam dentro do nosso peito. Temos que ser confrontados com aquilo que está errado dentro do nosso coração. Se quisermos crescer espiritualmente, se quisermos caminhar rumo à maturidade, é dessa forma, sendo confrontados com a Tua palavra. E a Tua palavra sendo exposta na nossa cara. Mas Deus, tudo isso só vai produzir mudanças a partir do momento em que eu quero. O Espírito Santo de Deus, ele não vem para roubar a nossa mente, nem o nosso coração. Ele vem para trabalhar a mente e o coração. E ele só pode trabalhar se houver uma permissão nossa. Se permitirmos a atuação do Santo Espírito na nossa vida, é somente dessa forma que podemos ter a mudança de vida e afastarmos definitivamente do nosso coração esse cristianismo pernicioso que tem entrado nas nossas igrejas, que tem tomado corações e mentes, que tem nos trazido conhecimento de Deus, mas não o relacionamento, a comunicação com Deus. Pai, faz isso no coração de quem diz: eis-me aqui, Senhor, eu quero mudanças. Faz isso, Pai. Faz isso. Porque, Pai, nós temos que retomar a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada rumo à maturidade. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Deus, que aquilo que os pregadores têm trazido ao coração da Tua igreja, que o inimigo não tenha o poder de tirar essa semente que está sendo plantada. Obrigado, Jesus, porque o Senhor verdadeiramente é bom e nos põe novamente no rumo certo, no rumo à caminhada da maturidade cristã. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, é isso aí. Glória seja dada a Deus. Queria convidar o pastor Edilson para dar a bênção final. Oh, Jesus. Tua graça, Senhor. Tomou até o café frio.
Graças a Deus, igreja. Mas o Pedro trocou, hein? ele trancou aí. Não quero acrescentar nada, porque o que Deus tinha para falar, Ele falou. Né? Mas eu me lembrei daquela música, não sei se o Thiago lembra, do Ademar de Campos. Canta aí, ué. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, agora de contigo andar. Tu és meu Deus supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. É linda essa música. É linda. E diante do que o pastor Márcio falou, gente, pessoas que andam falando de Deus, ficam clamando a Deus, orando a Deus, se esperneando para Deus, mas ele que toma suas próprias decisões, para repetir a sua vida. Não adianta você falar que acredita na Bíblia, que segue a Bíblia, mas na hora de decidir é você que decide. Esquece, não é não? Esquece. Reveja os seus conceitos. Tem uma postura diferente. É Deus ou é você? Acabou. Não tem mais nenhum. Amém? Amém. Valeu, pastorzão. Boa mensagem, viu? Cadê a aguenta? Aguenta, né? Amém. Vamos colocar em pé. Vamos orar agradecendo a Deus. Amém, Jesus. Que Deus dê para nós esse resto de dia debaixo da graça, da paz, da alegria, do conforto. Obrigado, Pai. Louvamos, te adoramos. Obrigado que tu és o nosso Deus, Pai. Nosso Deus. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feita a tua vontade. Leva-nos em paz, debaixo do teu amor, do teu carinho, do teu cuidado. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, a consolação, o poder e a plenitude do Espírito Santo, que seja com todo o seu povo, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Saúde, Senhor.